5 frutas que destroem a sua circulação. Então, essas frutas vão aumentar a sua chance, por exemplo, de ter hipertensão, que por sua vez vai aumentar a chance de infarto, de AVC, de dano no fígado, de insuficiência renal. Então, todas essas doenças que eu acabei de falar, tirando o infarto e o AVC, elas são doenças silenciosas que fazem muitos estragos antes mesmo de serem identificadas. Então, pessoal, as frutas, elas geralmente são benéficas. Elas geralmente ajudam no controle da pressão, no controle do colesterol, ajudam a circulação, mas algumas podem não ser tão boazinhas assim. Então hoje a gente vai falar sobre 5 frutas que devem ser evitadas por pessoas que têm problema de circulação, por pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, que têm colesterol alto. E eu vou te mostrar uma fruta que você deve prestar muito atenção caso esteja tomando algum medicamento, principalmente medicamento para pressão alta. Ok, pessoal? Então, olha, direto ao ponto aqui. Já me diz aí, me escreve no chat, me escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Então, pessoal, escreve aí no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, que eu quero te conhecer melhor, tá bom? Vamos lá. Quinta fruta que vai destruir a sua circulação são as frutas enlatadas. Pêssego em calda, abacaxi em calda, goiaba em calda, qualquer fruta em calda. Doutor João, eu pensei que essas frutas fossem saudáveis, por que elas podem prejudicar a minha circulação? Quem é que sabe por que as frutas enlatadas vão prejudicar a circulação? Será que alguém tem essa dica? Será que alguém tem ideia do motivo pelo qual frutas enlatadas devem ser evitadas? Pessoal, frutas enlatadas têm muito açúcar adicionado. E o açúcar adicionado pode causar obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, muito açúcar e conservantes. É exatamente isso, pessoal. E esses conservantes também podem ter altos níveis de sódio, que são prejudiciais para a pressão, que podem aumentar o risco de câncer gástrico também. As frutas enlatadas também podem perder vitaminas e minerais e outros nutrientes quando comparadas com as frutas frescas. Então, a nossa alternativa aqui às frutas enlatadas vai ser realmente a fruta fresca. Então, se você gosta de pêssego, de goiaba, de laranja, de abacaxi, da fruta que seja em calda, utilize essa fruta fresca, in natura. Quarta fruta que você deve evitar. E essa aqui é uma fruta que está na casa de todo mundo, que todo mundo conhece, que todo mundo come, que são as maduras. As maduras não, que são as bananas. Mas não é qualquer banana que você deve evitar. E sim a banana que é muito madura, que já está quase passando, porque elas têm muito açúcar. A banana verde ou menos madura é rica numa substância chamada amido resistente, que é muito benéfica para o nosso organismo, podendo combater inclusive o câncer. Além do amido resistente, a banana mais para verde também tem fibras prebióticas que alimentam as bactérias do nosso trato gastrointestinal, melhorando a digestão, imunidade, função cerebral, bem-estar, porque é justamente no intestino, com a influência das bactérias presentes, que nós produzimos a serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor. Ok? Então, quando a banana amadurece, esse amido resistente, que é benéfico, se transforma em açúcares. Por isso que a banana madura é muito mais doce do que a banana verde. Então, vamos evitar consumir a banana muito madura, ok? A banana é rica em potássio, o que pode ajudar a controlar a pressão arterial, mas que deve ser evitado em pessoas com problemas renais graves. Terceira fruta, pessoal. E o problema dessa fruta não é por ela fazer mal, não é porque ela tem muito açúcar ou porque ela tem pouca fibra. Não, o problema dessa fruta, que é a toranja, também conhecida como grapefruit. Ela é uma espécie de laranja, só que ela tem uma casca mais macia do que a laranja. E qual é o problema da toranja? Porque ela pode interferir na absorção de alguns medicamentos, como as estatinas, que são os medicamentos para o colesterol, como os antihipertensivos, como os hipoglicemiantes, os medicamentos utilizados no tratamento do diabetes. Também pode interferir em medicamentos
medicamentos para ansiedade, medicamentos para alergia, né, os antialérgicos. Então, no geral, a toranja é uma fruta muito saudável, mas que não deve ser misturada com esses medicamentos, porque ela interage com uma enzima chamada CYP3A4 e ela bloqueia essa enzima CYP3A4. Então, quando você toma algum remédio e consome a toranja, esse consumo da toranja pode fazer com que concentrações maiores da medicação entrem na sua corrente sanguínea, causando mais efeitos colaterais. A fruta 2 é um alimento que sempre foi considerado saudável, mas não é bem assim. Eu te peço aqui agora para que você se inscreva no canal. Por quê? Todas as semanas nós temos milhões e milhões de espectadores, mas só 10% das nossas visualizações são de pessoas inscritas em nosso canal. Então, se você já me acompanha há mais tempo e ainda não está inscrito, por favor, eu peço que você aperte esse botão aqui embaixo de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. E se você está me assistindo pela primeira vez, se você caiu de paraquedas aqui nessa live e quer cuidar melhor da sua saúde, melhorar sua circulação, controlar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol sem remédio, também vem aqui, vem pra gente, vem aqui pra família do canal Dr. João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não se esquece de ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente posta aqui, porque quando você está inscrito e ativa o sino, o YouTube vai te avisar que a gente está ao vivo e você vai poder curtir esse momento tão legal, tão engrandecedor aqui com todo mundo junto, ok? Então, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e vem fazer parte do nosso canal. Retornando aqui, a fruta 2, como eu falei, é um alimento que sempre foi considerado saudável, mas não é bem assim. E que alimento é esse? São os sucos de frutas. Doutor João, sempre pensei que suco fosse bom. Eu dei suco pro meu filho a vida inteira de criança. Você pode até pensar que os sucos são sempre saudáveis, mas não é bem assim. Por quê? Quando a fruta é usada para fazer o suco, ela perde boa parte das fibras. E isso significa que o açúcar presente na fruta será absorvido muito mais rapidamente e aumentará também rapidamente os níveis de açúcar, de glicose no sangue. Então, o suco de laranja é o exemplo clássico aqui. Mesmo sendo rico em vitamina C, em flavonoides, em outros nutrientes, em minerais, a ausência de fibras faz com que ele não seja sempre uma opção tão saudável, mesmo sendo natural e mesmo sem adicionar açúcar. Então, esse é o problema do suco. Ele tira a fibra e concentra o açúcar. Um outro problema do suco é o seguinte: quantas uvas você acha que precisam ser utilizadas para fazer 1 litro de suco de uva? Pessoal, é uva pra caramba que você precisa para fazer 1 litro. Você precisa de mais de 1 quilo de uva, com certeza, para fazer 1 litro de suco. Agora, quem é que vai comer 1 quilo de uva de uma vez só? É difícil. Mas tomar um suquinho, geladinho, no calor, ali na hora do almoço, aí é mole tomar 1 litro de suco de uva, meio litro de suco de uva. Esse também é um outro problema do suco, porque você acaba consumindo muita fruta, muito açúcar e uma fruta sem fibra. Agora, alguns sucos, eles podem ser tomados com mais tranquilidade e outros podem, inclusive, ajudar a controlar a pressão arterial. Que sucos são esses? Suco de romã, suco de cereja, suco de cranberry, que também é muito bom para prevenção de infecção urinária em mulheres. Agora, não pode colocar açúcar. Uma outra opção é o suco de beterraba. E a nossa primeira fruta, pessoal, mas antes, eu peço também que você curta esse vídeo, que você deixe o seu joinha, tá bom? Porque assim a gente vai fazer essa mensagem viralizar. Então tem muita gente que acha que essas opções de frutas aqui são saudáveis, só que na verdade não são tão saudáveis assim. Então muitas vezes a pessoa está comendo, achando que está tirando onda, achando que está mandando bem, mas na verdade não está mandando tão bem assim e pode até mesmo estar se prejudicando, ok? Então, a sua curtida, o seu gostei, o seu like, o seu joinha, manda um recado pro YouTube dizendo que esse vídeo aqui ele é relevante, que esse vídeo aqui é interessante. E aí o que o YouTube faz? O algoritmo do YouTube faz? Distribui para mais pessoas, ok? Então, por favor, curta esse vídeo, porque assim nós vamos ajudar mais pessoas a tratarem a má circulação, ok? Então vamos colocar uma meta aqui de 7.000 curtidas nesse vídeo, tá bom? 7.000 curtidas nesse vídeo,
porque aí eu vou ter certeza que nós ajudamos pelo menos 7.000 pessoas a tratar melhor a má circulação. E a nossa primeira fruta, na verdade não é uma fruta específica, mas sim uma forma de preparar a fruta, de consumir a fruta, muito comum no Natal, que são as frutas cristalizadas. Então, as frutas secas, elas até têm o seu valor. Cuidado, porque mesma coisa que a gente falou, da uva com o suco de uva. Então, vamos pegar da uva passa. Uva passa, você enche a mão de uva passa e vral, come tudo de uma vez. Aí você vai estar consumindo muito açúcar. Não é interessante. Mas, com moderação, a fruta seca pode ser uma aliada, sim. Agora, a fruta cristalizada, ela deve ser consumida com extrema cautela, pelo mesmo motivo das frutas enlatadas. Muito açúcar adicionado. Então, pessoal, cuidado com a fruta cristalizada. Eu gosto no Natal de comer aquele figo cristalizado, é uma delícia. Eu particularmente gosto. Você gosta também? Eu adoro. Tem que admitir aqui, eu adoro aquele figo cristalizado. Mas ele tem muito açúcar. Você come, você vê que ele tem açúcar à beça. Então, as frutas secas, como as passas, elas têm a água removida. Então, o restante é preservado. E como eu falei, pode ajudar no controle da pressão arterial. A ameixa seca, ela é uma boa para a saúde intestinal, porque ela pode combater constipação. Agora, as frutas cristalizadas têm muito açúcar adicionado, açúcar refinado. E aí, qual é a consequência disso? Diabetes, hipertensão, obesidade, aterosclerose, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, câncer, problemas cognitivos, Alzheimer, tudo que está relacionado ao consumo excessivo de açúcar. O problema é o excesso, o problema é o hábito. Se é uma exceção, ok, não tem problema. Eu super apoio. Inclusive, eu tomo suco de vez em quando, eu como fruta cristalizada no Natal. Mas o estilo de vida saudável vai resolver a minha situação aqui do meu sobrepeso e vai resolver a sua situação do sobrepeso também, tá bom? Então, se você quiser ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida com hábitos que vão te ajudar a tratar má circulação, hipertensão, diabetes, colesterol alto, insônia, depressão, ansiedade, um estilo de vida que vai te ajudar a prevenir infarto, derrame, câncer e que possibilitará você a reverter algumas doenças e, inclusive, deixar de tomar seus remédios para pressão, para o diabetes, para o colesterol, para a insônia, para a ansiedade, para a depressão. Então, esses hábitos que estão presentes no meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, eles vão te mostrar que é possível tratar, prevenir e reverter doenças sem médicos, sem exames e sem remédio, de forma natural, de forma simples, que só exige uma coisa aqui, que é, na verdade, duas coisas, né? A sua força de vontade e a sua disciplina de fazer na maior parte dos dias. Se você ler o livro, colocar em prática o que está escrito no livro, você pode me cobrar que você vai ter um melhor controle da pressão, do diabetes, da pressão, do colesterol, da insônia. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso, quem diz, são milhares de estudos científicos feitos em milhões de pessoas. Então, não estou falando aqui do meu achismo, não estou falando aqui da minha experiência como médico, não. Estou falando aqui com base em estudos científicos. Então, é a informação que tem base, que tem fundamento, ok? Então, se você quiser ter o meu livro, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencher os seus dados, escolher a sua forma de pagamento, apenas R$ 29,90 na versão digital, e aí vai chegar na sua caixa de mensagem por e-mail, porque é um livro em formato digital, é um e-book, ok? Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu exemplar do Código da Longevidade. Eu tô com medo de ler, de comprar e não gostar do livro, o que eu faço? Não se preocupe, se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Então, além de estar correndo risco, de ter que devolver o seu dinheiro, mais do que isso, eu também estou correndo o risco de ter que pagar uma multa para a plataforma pelo seu reembolso, que é o que acontece. Então, se você pede o reembolso, eu sou obrigado a pagar
pagar uma multa para a plataforma. Então, estou me arriscando aqui a ter que pagar pelo seu reembolso, a perder dinheiro pelo seu reembolso. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que quando você lê o livro, você, além de ficar grato a mim por ter te indicado essa leitura, que vai ser muito, muito útil para você, você também vai ser grato a você por ter feito esse investimento na sua qualidade de vida e no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então tá? Então, ó, não tem desculpa, leia o livro, clica aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários.